Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para cada um de nós, para aqueles que o amam, amém? Queria que você fechasse teus olhos rapidamente. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nos apresentamos esse momento de culto, Pai. Assim como a vida de cada um dos teus filhos que estão nas suas residências, Pai, sendo impactadas pelo poder da Tua Palavra através da internet. Senhor, nós pedimos a Ti que a Tua manifestação seja com eles, na casa deles, faz uma visitação a cada um de nós, Pai. E que nessa noite, Pai, nós tenhamos, meu Deus, literalmente, Senhor, o derramado Espírito de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Nós chegamos hoje, Senhor, à Tua presença, Senhor, a porta, meu Deus, da Tua presença, Senhor, do Teu templo, Pai, para clamar, Senhor, que nós queremos mais do Teu derramar nessa noite, Pai. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Por isso que nós nos entregamos por inteiro para Ti, Deus. E nós pedimos a Ti, Espírito Santo, ministra os nossos corações, de uma forma única, como somente o Senhor sabe. Ministra sobre as nossas vidas, de uma forma única, como somente o Senhor sabe, Pai. Nós abrimos as nossas vidas, os nossos corações a Ti, a nossa casa a Ti, e clamamos por mais de Ti e menos de nós, Pai. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém? Cumprimento a igreja com a graça e a paz. Que maravilha, né? Mais uma noite onde nós podemos estar compartilhando a riqueza sem medida que é a palavra de Deus. Nós temos a honra de sermos recebedores, todos nós, da palavra de Deus que é liberada, continua sendo liberada desde o início de todos os tempos. Uma palavra tão rica, uma palavra tão eficaz, uma palavra que continua gerando milagres, uma palavra viva, amém? Porque nós servimos a um Deus vivo, cujas palavras deste Deus continuam vivas e elas jamais morrerão. Assim como os planos, os projetos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, jamais morrerão. Ele tem propósito sobre as nossas vidas. Ele tem planos, projetos sobre a sua vida. E não é a voz do homem, não é a voz do mundo que pode calar a voz de Deus. A palavra nos dá o entendimento que o nosso Deus é fiel. E um Deus tão fiel como esse nos traz nessa noite, para que todos nós pudéssemos ter um momento de harmonia, de paz, um momento onde nós, sem dúvida, nós iremos sair daqui completamente restaurados por Ele. Amém? Eu creio que a palavra de Deus restaura. Aonde há o Espírito Santo de Deus, há restauração. E eu profetizo em nome de Jesus que aí na sua casa há restauração. Que o Espírito Santo de Deus, Ele se faz presente aí no teu coração, na tua família, na tua casa. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nesse tempo de tantos problemas que a gente tem enfrentado, né, que a humanidade tem enfrentado. No momento onde não é só a pandemia, mas o povo de Deus tem enfrentado outros tantos problemas. Tem muitas pessoas que têm se afastado da presença de Deus. Tem muitas pessoas com medo do que há de vir. Tem muitas pessoas que estão amedrontadas nesses dias atuais, carentes nesses dias atuais, de uma palavra, do aconchego do Todo-Poderoso. Tem pessoas que têm se perguntado, se questionado tanto e tanto e tanto, sobre tantos porquês. Por quê? Por quê? Mas o Senhor nessa noite Ele vem nos dizer que a grande pergunta não é o porquê, mas é o para quê. E a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite é uma palavra que nos direciona sobre caminhos, padrões, atitudes das nossas vidas que precisam ser mudadas, reajustadas, para que o Senhor possa fluir de maneira livre entre nós. Todos nós queremos uma casa onde haja o livre fluir do Espírito de Deus. Amém? E nesse fluir do Espírito Santo de Deus, começa quando nós damos liberdade para Ele fluir. Quando nós damos total liberdade para que Ele se manifeste. Só que para chegar nesse padrão
nós precisamos antes moldar o nosso caráter. Nós precisamos nos amoldar ao padrão de Deus. E à medida que nós, como nós falamos aqui, é um desafio para nós como igreja. O nosso desafio é ler, é conhecer a palavra dele do início ao fim. Ele deixou grandes testamentos para a gente, amém? Testamento porque tem muita riqueza para nós. E nós só vamos conhecê-las quando nós abrimos a palavra. Quando eu abro a palavra de Deus, a palavra, à medida que eu vou lendo, estudando a palavra, o Espírito Santo de Deus vai ministrando através dessa palavra viva para o meu coração, para o seu coração. E dessa forma o nosso caráter começa a ser moldado. E medos que nós enfrentamos como hoje, eles passam a ser supérfluos, porque nós entendemos, como diz um louvor do Lázaro, né? Nós passamos pela prova dando glória a Deus. Esse é o nosso Deus que nos fortalece, um Deus de amor, um Deus tão zeloso por ti, que Ele teve o cuidado de fazer com que a palavra dele entrasse por essa telinha, pelo teu celular, pelo teu tablet, pelo teu computador, para que você fosse cuidado aí onde você está. Amém? A palavra de Deus eu quero compartilhar com você no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, versículo 17. A palavra do nosso Senhor, Marcos 10, 17 a seguir. Ela fala assim pra gente, do 17 ao 27. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, olhando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. No caso, ele faz a referência ao jovem. Quão difícil é entrar no reino de Deus para aqueles que confiam nas suas riquezas, né? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Amém? A palavra fala sobre um homem, sobre um jovem, que ele era um homem rico e ele vivia religiosamente os preceitos mosaicos daquela época, ou seja, ele conhecia as Escrituras, ele vivia aquela parte das Escrituras, os mandamentos todos, como a gente fala, conhecia de cor e salteado, e praticava aqueles mandamentos: não furtarás, não adulterarás. Aqui a palavra nos dá um entendimento que era uma boa pessoa. E aí o Senhor Jesus, quando chega para ele pergunta para Jesus, se apresenta para Jesus. A palavra é interessante, que a palavra fala assim: Jesus, olhando, o amou. Só que Jesus conseguiu enxergar algo nele que estava oculto. Todas as vezes acontece comigo e contigo da mesma forma. O Senhor, Ele não nos enxerga somente de fora, Ele nos enxerga de dentro para fora. E o Senhor conseguiu encontrar algo que estava escondido dentro do coração dele.
Aquele homem que não furtava, que tinha um bom testemunho, aquele homem que tinha, diante dos olhos dos homens da sociedade, era reto, diante dos padrões do mundo era reto. O Senhor conseguiu encontrar uma única coisa que o contaminava, uma única coisa que o afastava, uma única coisa que o tirava da presença de Deus. E exatamente pelo amor que Jesus sentiu nele naquele momento, e pela verdade que é Jesus, ele declara para aquele homem: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus estava dando um direcionamento para ele ali, que ele não poderia confiar na riqueza. O coração dele não poderia confiar na riqueza, o coração dele não poderia idolatrar a riqueza, o dinheiro que ele tinha. O coração dele não poderia ficar preso, amarrado, cativo da riqueza. E aí a palavra, o Senhor continua, quando fala, vai lá, vende tudo que tens e segue-me. E aí a palavra a seguir fala que o coração dele, daquele homem, ficou contrariado. Interessante é quando nós enxergamos uma palavra como essa, que ela continua presente nos dias atuais. Não adianta eu seguir a Bíblia de forma religiosa, sem entender a forma espiritual que há nela. Jesus estava dando um direcionamento de que não adianta ele não furtar, não matar, se ele estava longe do principal, que era entregar o coração por completo a Jesus. Aonde a riqueza do mundo, onde o mundo é enriquecido nos nossos corações, não há como fluir a riqueza do Senhor. Por isso que nós precisamos nos descontaminar do mundo. Como? Através da palavra de Deus. Através de usá-la como estilo de vida para mim e para você. A palavra do Senhor, ela é um estilo de vida para nós cristãos, que não nos apegamos a padrões religiosos, mas nos apegamos à firmeza, à supremacia da espiritualidade em Cristo Jesus. Jesus teve um direcionamento para ele: vai, vende tudo que tens. Talvez Jesus nessa noite fala para mim e para você: filho, vai, vende tudo que tens, larga tudo que tu és no mundo e segue-me. Aquele homem, aquilo que o prendia era o dinheiro. Mas hoje tem muitas pessoas que são presas pela idolatria. Tem muitas pessoas hoje que são presas pela religiosidade. Tem muitas pessoas hoje que são cativas pelo medo. Tem pessoas hoje que são cativas pelo pecado. E exatamente este pecado, este medo, essa idolatria, os mantém enraizados em um solo arenoso, ou seja, sem consistência. Por isso que a tribulação, quando vem, essas pessoas acabam se afundando, porque a única forma de eu ficar firme diante de uma tempestade é tendo raízes profundas e na rocha, que é a palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus falou para ele, entre outras palavras: filho, a única coisa que te falta é você confiar mais na minha palavra do que nas riquezas que você tem. A única coisa que te falta é você confiar mais na minha pessoa, nas minhas promessas, no meu nome, do que das riquezas que você tem. O Senhor continua falando de maneira grandiosa para nós nessa noite. Nós precisamos nos desfazer daquilo que nos afasta de viver a plenitude. Aquele homem, para seguir a Jesus, a condicionante foi: não adianta você não adulterar, não adianta você não cobiçar a mulher do próximo, não adianta você não furtar, não adianta você não dar falso testemunho. Se você não se entregar por inteiro para Jesus, esse Deus de amor, esse Deus que criou todo o universo para que você pudesse ter uma vida plena, esse Deus que além do universo cria a possibilidade de vida eterna para você, a salvação. Só que você só precisa fazer algo: se deixar, permitir que o Espírito Santo te transforme, permitir que a palavra de Deus te transforme. Não adianta eu entender os mandamentos e não cumprir o primeiro de todos os mandamentos: amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Porque por um padrão,
quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, todos os outros mandamentos eu consigo enfrentá-los, vencê-los, né? Eu consigo pontuá-los. E aquele homem não pôde seguir a Jesus, porque algo enraizado no coração dele o afastava da presença de Deus. Algo enraizado no coração dele o afastava de seguir a Jesus. Por mais que a palavra tenha sido liberada sobre a vida daquele homem naquele contexto, essa palavra continua sendo liberada sobre as nossas vidas. Não tem como eu seguir a Jesus. Nós vamos a Jesus do jeito que nós estamos, amém? Nós precisamos nos achegar a Jesus. A questão é, quando nós temos um relacionamento, um contato com Jesus, Ele nos fala, Ele nos promete tesouros no céu. Ele nos promete, segue-me, vende tudo o que tens, ganharás tesouros no céu e segue-me. Ou seja, eu preciso ser transformado. Eu preciso permitir que Ele me transforme. Gente, uma vez conversava com uma pessoa e a pessoa fala para mim, eu sou bom. Significa que eu tenho tudo para ir para o céu. Eu falei, amado, ser bom para nós cristãos é obrigação. Na verdade, povo de Deus, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudará alguém. Isso, basicamente, para nós como cristãos, não deveria ser diferencial, mas uma obrigação. O diferencial nosso é o quão profundo você está disposto a ir por Jesus. Você está disposto a entregar toda a tua riqueza? Tem pessoas que a riqueza não está no dinheiro, está em coisas, em pessoas, em situações. Aonde está a sua riqueza? Eu lhe pergunto nessa noite. Aonde está a sua riqueza, ali estará o seu coração. E eu lhe pergunto, você está disposto, você está disposta a entregar as tuas riquezas, a entregar o teu coração e a seguir a Jesus? Uma coisa eu te afirmo, é o melhor caminho do mundo. Não há um outro caminho igual a seguir a Jesus. Aquilo que Ele promete para mim e para você é vida eterna. Enquanto o mundo nos promete uma vida condicionada à escravidão, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar os nossos olhos nus, o Senhor nos concede uma vida eterna, uma vida de paz, de harmonia, de tranquilidade, eternamente com Ele. Mas antes, eu preciso me amoldar ao padrão de Deus. Eu preciso entender essa palavra, que não basta eu ser bom, eu preciso ser servo. Eu preciso confiar que Deus tem tesouros maiores e melhores do que o mundo pode me oferecer. O verdadeiro tesouro não está nessa terra. O verdadeiro tesouro não está aqui. O verdadeiro tesouro está lá na presença dEle. E a única forma de nós chegarmos à presença dEle é abdicarmos de tudo, entregarmos tudo, para aí sim estarmos capacitados para segui-lo. Entregarmos tudo. Vivemos um padrão cristão aqui agora. Não viver aquela fé vacilante. Tô quente, tô frio. Não. A palavra fala que ou você é quente ou você é frio. Os mornos eu vomitarei, o Senhor diz. O que Ele está querendo dizer com isso? Que nós precisamos nos esquentar no fogo do Espírito Santo de Deus, que está aqui e está aí agora. Nós precisamos entender esse padrão de Deus. Se amoldar ao padrão celestial aqui e agora. É permitir que o nosso coração seja peneirado, para que aquilo que é entulho, aquilo que é pedra, seja jogado fora. Para que aquilo que nos contamina seja jogado fora. O Senhor, Ele pode te mostrar. O jovem, ele imaginou que ele estava imune às maldades do mundo, porque ele seguia um padrão religioso, um padrão aos olhos do mundo de um cristão.
Porém, o Senhor Jesus ensinou ele a peneirar, onde ele encontrou algo no coração, um pedregulho no coração, que era o desejo, a confiança na sua riqueza. Permita que o Espírito Santo faça com você nessa noite. Permita que o Espírito Santo te ajude a peneirar o coração agora, para encontrar o que tem muitas vezes afastado da presença de Deus. O que muitas vezes tem nos afastado de seguir a Jesus. E Ele vai mostrar para você, eu tenho convicção, Ele vai mostrar coisas na sua vida, no seu dia a dia, que precisam ser mudadas, que precisam ser jogadas fora, que não podem ser guardadas no teu coração ou no oculto do teu coração. Porque hora ou outra aquilo vem e aquilo se torna pedra de tropeço sobre a sua vida. Por isso que Jesus indicou que ele tinha que doar tudo, entregar tudo. E você? Você está disposto a entregar tudo? A palavra seguinte de Jesus é: entrega e segue-me. Há tesouros no céu. Segue-me. Nunca o Senhor Jesus, olha que interessante, igreja, porque nunca o Senhor Jesus se apresenta de outra forma senão nos mostrando que existem promessas. Mas para que você possa viver as promessas, você antes precisa se amoldar ao padrão de Deus, permitir que Ele peneire, que Ele te indique e faça como este homem. Talvez você não consiga enxergar aquilo que te atrapalha de seguir a Jesus. Talvez você não consiga ver, assim como aquele jovem não viu. Por que não permitir que o Espírito Santo te mostre? Ele está aqui, Ele está aí, Ele está entre nós. Permite que Ele, dá liberdade para Ele nessa noite, te ajudar a mudar. Talvez o que Ele precisa te ajudar é nos teus relacionamentos. A verdade é que Ele quer falar com você sobre o que você precisa fazer. E você viu pela palavra que não há desculpa. Eu sou bom. De uma certa forma é obrigação que sejamos bons. Eu não matei, eu não mato. É obrigação pra gente. Eu não defraudei alguém. É obrigação pra gente. Qual é o nosso diferencial? É o quão profundo nós estamos dispostos a seguir a Jesus. No versículos acima, o Senhor Jesus é indagado, onde várias crianças chegam perto de Jesus para que Jesus pudesse tocá-las. Olha que interessante. As crianças queriam ser tocadas por Jesus. Elas queriam ser impactadas simplesmente por um toque que havia poder. Só que os discípulos de Jesus separavam essas crianças. E aí Jesus os repreende. E Jesus fala para eles: deixai vir a minhas crianças, pequeninos, pois deles é o reino dos céus. E aí ele continua, né? Interessante que Jesus ele fala assim: em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-os nos braços, impondo-lhe as mãos, os abençoava. Olha que coisa linda que Jesus faz. A criança que Jesus fala é sobre pureza. Nós precisamos voltar ao plano original, de sermos puros de coração, de buscarmos a pureza, a ingenuidade de coração, não a ingenuidade no mundo, mas eu digo a ingenuidade no sentido longe da maldade. As crianças não têm maldade. Para podermos aí entender um pouquinho do padrão de Deus. Certa feita uma pessoa perguntou: significa que eu tenho que ficar como criança, mas eu já sou adulta? Não. Significa que você tem que ter a mesma pureza de uma criança. E isso não é impossível. Isso se torna possível quando você começa a buscar a palavra de Deus, como nós falamos há pouco. Permitir que o Espírito Santo te peneire, para tirar aquilo que é pedra, aquilo que é entulho, aquilo que não vai passar pela peneira. E jogue fora aquilo que é sujeira das nossas vidas. Todas as vezes que eu permito que o Espírito Santo me ajude e me mostre e me aponte aquilo que é sujeira que precisa ser jogada fora,
aquilo me traz mais perto da presença de Deus. Eu me amoldo mais na presença de Deus. E que tremendo! E aí eu entro nesse plano perfeito de entrar no reino de Deus com o coração de uma criança. Olha que interessante. Se você chama uma criança de 7 anos de idade, as nossas crianças estão evoluídas, amém? Mas se você chama uma criança de 7 anos de idade e dá R$1.000 para ela, ela não vai se apegar ao dinheiro. Ela vai usar aquilo ali e vai pagar sorvete, lanche para várias outras crianças. Diferente de um homem que se apega ao dinheiro. Elas não se permitem ser governadas pelo dinheiro. Elas não se permitem ser governadas por outras coisas. Elas se permitem viver em relacionamento. Diferente de nós como homens adultos. Tem muitos homens e mulheres que se tornam escravos dos seus próprios desejos, se tornam escravos do dinheiro, de relacionamentos contaminados, se tornam escravos de amizades que não têm levado eles para Jesus. Pelo contrário, de amizades que têm afastado eles da presença de Deus. Eu preciso ter um coração de uma criança. Eu preciso viver a pureza de uma criança. Independente do ambiente onde estou. É na igreja, é na minha casa, é no meu trabalho, é na minha faculdade, na minha escola. Eu preciso viver o padrão de Deus com a mesma pureza de uma criança. Pois a palavra fala que assim é o reino de Deus. Para a gente poder entrar. E para isso é necessário eu fazer como jovem. Apresentar-me para Jesus. Mas aí fazer o que o jovem não fez. É decidir ir mais profundo com Jesus. A verdade é que Jesus esperava daquele homem que ele entregasse. E falasse: Senhor, eu vou entregar tudo o que eu tenho. Porque o mais valioso eu encontrei no Senhor. O que há mais valioso na minha vida eu encontrei em Ti, na Sua presença. E não há nada além de seguir ao Senhor que eu queira mais. O que eu mais quero é seguir ao Senhor. O lugar mais alto que eu quero estar é aos seus pés. Amém? E finalizando, o Senhor, Ele, no livro de Marcos, ainda capítulo 10, 28, fala assim: Então Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém que há deixado casa, irmãos ou irmãs, ou mãe ou pai ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receberá no presente tempo o cêntuplo das casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. E logo em seguida, em Apocalipse 22, amém? Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 6. Apocalipse 22, 6. Ele fala assim para nós: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Oh, glória! O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia destes livros. As recompensas de Deus, quando nós nos permitimos voltar ao tempo de criança, voltar à inocência da criança, não a inocência do mundo, mas a inocência em relação a Deus, a pureza em relação a Deus, livrar-nos da maldade, da malícia, das injustiças, da iniquidade, do pecado, e vivermos a inocência em Cristo, e vivermos a pureza em Cristo Jesus, permitindo que o Espírito Santo
não um dia, mas todos os dias das nossas vidas, Ele nos ajude a peneirar, a jogar fora aquilo que é pedra, aquilo que é obstáculo. Permita que nós possamos identificar coisas que nós não vemos muitas vezes. Quando o Espírito Santo permite que nós possamos tirar, limpar o nosso coração e entender as maravilhas do tempo de Deus sobre as nossas vidas, entendendo que nós não trabalhamos, o Senhor Ele não trabalha acerca do Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. Por isso que nós devemos confiar no Senhor, acreditar no Senhor, permitir que Ele faça o que deva ser feito, permitir que Ele nos direcione, que Ele nos aponte, que Ele nos mostre, que Ele nos amolde, que Ele nos restaure, para que esse vaso que é a nossa vida seja como um vaso novo, para que haja o fluir das águas da vida derramadas sobre nós. E aí a palavra, como foi liberado aqui, pessoas que no tempo atual hão de receber. Você sabia, povo de Deus, que por mais que nós estejamos passando por tribulações, o louvor agora há pouco ministrava, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E a melhor forma de nós mostrarmos para Ele, Senhor, nós te amamos tanto, 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 que nós estamos dispostos a entregar para o Senhor, nessa noite, tudo, 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 tudo nas tuas mãos, Pai, para que o Senhor dê o direcionamento necessário. A nós nos basta te servir como servos fiéis e te seguir como servo fiel. O Senhor Jesus, Ele vem nessa noite de forma tão linda sobre nós. Amém? Qual é a resposta do seu coração? Você realmente está disposta? E a resposta que você vai dar, eu te peço, não é para mim. Eu quero te pedir para você fechar teus olhos agora, em nome de Jesus. Você está disposta nessa noite? Eu quero que você responda para Jesus Cristo, para o Espírito Santo que está aí na sua casa agora. Você está disposto a permitir que o Espírito Santo peneire o seu coração, encontre aquilo que é impuro, aquilo que é obstáculo, e te mostre para você jogar fora? Você está disposto a entregar a tua vida por completo para o Senhor nessa noite? Você está disposto para o Senhor apontar aquilo que muitas vezes você tem idolatrado, aquilo que muitas vezes você tem colocado no lugar de Jesus, para que você possa jogar fora? Você está disposto realmente a viver o padrão cristão, o estilo de vida cristão nesse tempo atual, onde o único estilo instaurado pelo Senhor é de um cristianismo cheio, transbordante de um amor, que muitas vezes, se não todas as vezes, nós não conseguimos entender. Tamanho é o amor de Deus sobre nós, que nos permite momentos como esse, de entregar nossas vidas na mão dele. Você pode estar falando assim, mas eu já entreguei minha vida nas mãos do Senhor várias vezes. Sim, você pode ter entregado várias vezes, se não todos os dias. Mas isso é um padrão entre nós cristãos, amém? Todo dia eu entrego a minha vida. Todo dia eu renovo minha aliança. Todo dia eu decido por Jesus. Porque se eu não vigiar, todos os dias eu vou ter pedras, obstáculos que me atrapalham de seguir a Jesus. Você tem dois caminhos diante de você. Um, que você precisa tirar aquilo que é obstáculo para poder seguir a Ele. E o outro é você continuar do jeito que estás, sem permitir que o Jesus te mostre, te guie
para aquilo que você precisa agir na sua vida. A palavra fala que o homem jovem saiu contrariado. Ele não recebeu aquela palavra. Ele se entristeceu com aquela palavra, porque ele achava que ele estava pronto, mas ele não estava pronto. Assim somos nós. Muitas vezes nós achamos que estamos prontos. Aí o Senhor Jesus fala: filho, antes de você me seguir por completo, desfaz aquilo que você fez anteriormente. Renova a sua aliança comigo. Permite que eu te mostre aonde na sua vida você precisa mudar. Amém? O Senhor Jesus é assim conosco. Todos nós precisamos ter as nossas vidas mudadas por Ele. Amém? Todos nós. E você? Está disposto a se entregar para Ele nessa noite? Senhor, o Espírito Santo mostra que tem pessoas que querem renovar suas alianças nessa noite. Amém. Eu sei que você está disposta a renovar sua aliança com Ele. Se entrega nas mãos dEle nessa noite. Busca a presença dEle unicamente nessa noite. Sabe o que é interessante? É que Jesus podia ter falado para o homem: eu vou vender as tuas coisas. Mas o homem tem um livre-arbítrio, o jovem tinha um livre-arbítrio. Era necessário que ele vendesse. Aquilo que é natural, o homem deve fazer. Para aquilo que é sobrenatural, o Senhor fazer. Os tesouros no céu não era naturalmente possível para aquele homem, mas era sobrenaturalmente possível para Deus. O naturalmente possível era que ele entregasse. Hoje para você, o naturalmente possível é que você entregue a sua vida para Ele agora. O sobrenaturalmente impossível para você, mas possível para Deus, é que você com isso consiga ganhar tesouros no céu. Amém? E aí você tem legitimidade de seguir a Jesus, de se livrar das correntes, de sair do cativeiro, de arrebentar aquilo que te prende nessa noite, a prisão que te aprisiona nessa noite, e se entregar por completo para Deus. O próprio Senhor, através do Espírito Santo de Deus, veio nos resgatar nessa noite. Eu te faço um apelo: renova a tua aliança com Cristo, te arrepende-se dos seus caminhos, entrega a tua vida por completo para Jesus, porque os planos dele são muito maiores do que os teus planos. Verdadeiramente, os caminhos que nós precisamos não são aqueles trilhados pelos nossos pés, mas são os caminhos trilhados pelo Mestre, pelo único Senhor e Salvador das nossas vidas. Se entrega para Jesus. Deixa o teu coração amolecido para Jesus. Ele quer fazer morada definitiva. Ele não quer viver temporariamente. Ele quer viver para sempre no teu coração. Por isso que você deve fazer como Deus fez. O nosso Deus entregou o Filho unigênito para que através dele nós fôssemos salvos. Ele entregou o melhor dele. E nessa noite o desafio para você é entregar o teu melhor. E o melhor que você pode fazer por Ele nessa noite, igreja, é entregar o teu coração nas mãos dEle. O Espírito Santo de Deus, Ele está aí para receber o teu coração. Não importa os obstáculos, nós falamos isso, parece jargão, mas não é. É convicção. Não importa onde você está agora. Não importa qual pecado que você estava mergulhado. Não importa qual cativeiro que você estava mergulhado. Não importa quais são as adversidades, os problemas que você estava enfrentando até agora. Eu trago uma palavra do Senhor sobre a sua vida. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, será o Deus de amanhã e todo sempre. E Ele te resgata nessa noite. Ele quebra os grilhões, Ele te tira do cativeiro. Basta você aceitar o chamado de segui-lo como Senhor e Salvador. Lança o medo fora, o medo que tem te travado espiritualmente e naturalmente. Lança fora, Ele é Senhor. Liberdade há nos nossos corações, somos livres. Não há jugo para aqueles que são livres em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, Ele fala: o meu jugo, o meu fardo é leve. Creia no Senhor, creia em Jesus. A gente vai colocar um louvor para finalizar, mas antes eu quero te pedir para você mais uma vez fechar os teus olhos
Eu quero te pedir para você literalmente falar, expressar através da sua boca essas palavras que eu vou falar agora, que eu vou ministrar agora. Amém? Não fique trancado no teu coração. A gente precisa expressar. E eu te convido a declarar assim comigo: Senhor Jesus, eu nessa noite decido deixar o meu coração nas tuas mãos, para que o Senhor me ajude a peneirar e a encontrar aquilo que é obstáculo, aquilo que é pedra, aquilo que é sujeira, aquilo que é pecado. E o Senhor me mostre, Senhor, aonde eu preciso mexer, o que eu preciso limpar, o que eu preciso jogar fora da minha vida. Porque nesta noite, diante de todo o universo, diante de todo o ambiente sobrenatural e natural, eu decido e te aceito como meu único Senhor, Salvador e amigo fiel. E eu decido nessa noite te servir, te seguir e jamais olhar para trás. Os meus olhos só são ligados aos céus. Os meus olhos só são ligados ao caminho que o Senhor direciona, porque eu nessa noite decido não fazer como o jovem rico, mas nessa noite eu decido entregar tudo em tuas mãos e simplesmente te seguir, em nome de Jesus. Amém? O Senhor tem grandes propósitos sobre a sua vida. Há grandes coisas que o Senhor vai fazer sobre a sua vida e sua casa. Eu quero te convidar nós estamos finalizando, só para você poder adorar o Senhor mais uma vez nessa noite. Senhor, abençoa a tua igreja, Pai. Nós abençoamos a igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sê com eles, Pai. Abençoa as suas vidas, Pai. Vem com milagres, Pai. Vem com promessas, Deus. Vem com restauração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Vem com o teu Espírito Santo, Pai, impactando os corações, Pai, em nome de Jesus. Olha cada um daqueles que renovaram a aliança, assim como daqueles que te aceitaram pela primeira vez, Pai. E vai com os teus milagres, meu Deus, com a tua proteção sobre essas casas, Pai. Abençoa cada um deles, Pai. Abençoa suas famílias, Pai. Lança fora o medo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Querido irmão e irmã, eu quero te fazer um convite hoje. Quero que você participe conosco, Ministério Reconciliar, da nossa programação por meio das nossas redes sociais. Acesse o YouTube, o Instagram e o nosso WhatsApp. Você estará sempre muito bem informado e também estará contribuindo para a divulgação da palavra do Senhor. Eu te aguardo. As tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem para aqueles que o amam. As tribulações deste tempo